Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Bruxa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as entidades femininas da linha de esquerda, conhecidas como pombogiras. Na boca de quem não presta, pombagira é vagabunda. Esse é um ditado que a gente ouve muito falar. É muito comum as pessoas associarem a imagem da pombagira a uma prostituta, a uma mulher que teve uma vida desregrada, cheia de vícios. Se costuma dizer que pombagira são entidades sem luz, sem evolução, né? Mas o pouco que eu conheço da minha pombagira, se eu tivesse 1/10 da evolução deles, eu estaria muito feliz, vocês podem ter certeza. De tudo que ela me ensinou e me ensina, de tudo que ela me mostra e permite me mostrar, a única certeza que eu tenho de verdade é que são espíritos muito mais evoluídos do que nós, que somos seres encarnados, como a gente diz, que estamos na carne, que estamos na matéria. A pombogira é uma entidade bastante controversa. Ela rege tudo quanto é materialidade. Só que, enquanto o Exu é o senhor da sexualidade, a pombogira é a senhora das paixões. Enquanto recorre-se a Exu quando a relação não está boa e o sexo não compraz, recorre-se a pombogira por fertilidade e ter filhos. Elas são mulheres que conhecem o prazer e o sofrimento. A pombogira também tem forte relação com a clarividência e com as cartas de baralho podem ser usadas para ver o passado, o presente e o futuro. Pombagiras, assim como os Exus, são espíritos mais próximos de nós, seres humanos, e justamente por causa dessa proximidade, eles têm a capacidade de compreender as nossas questões mais urgentes, mais materiais, no campo afetivo, no campo financeiro, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. As pombogiras vêm de um tempo onde as mulheres eram muito massacradas, eram muito controladas, onde as mulheres não podiam trabalhar, onde as mulheres não podiam se sustentar. Então, a partir do momento que os homens as abandonavam, elas perdiam inclusive as condições de se manter, e muitas por essa razão acabavam realmente se tornando prostitutas, porque elas não tinham outra alternativa senão essa. E é por isso que muita gente recorre a essas entidades para fazer amarrações amorosas, justamente porque elas agem em defesa da mulher, principalmente dos relacionamentos, entendem as nossas dores, entendem o sofrimento humano, e elas interagem através da magia e de alguns feitiços muito antigos que elas mesmas usavam, né, em vida, para trazer de volta aquela pessoa, aquele marido, aquele pai de família que por alguma razão foi embora. Principalmente se a família tiver crianças, entendendo que as crianças não podem sofrer pelos erros do casal em si. Por isso é muito comum a gente ver as pessoas recorrerem, homens e mulheres, recorrerem à pombagira para fazer esse tipo de trabalho de feitiços. Na antiguidade, as mulheres, de um modo geral, por elas serem fisicamente mais fracas do que os homens, ao longo do passar dos séculos, elas precisaram aprender a se defender de alguma forma.
Daí que vem as magias, os feitiços feitos na cozinha de casa, com os ingredientes que elas tinham à mão, mais à mão, porque era, na época, a única forma que elas tinham de alguma maneira se defender. Não só para manterem os seus companheiros, mas também para se defenderem de quem quisesse fazer mal a elas, a família. Muitas vezes o companheiro ia para a guerra, morria e elas ficavam sozinhas com seus filhos e elas precisavam de alguma forma defender a família, certo? Então, por isso, muitas foram aprendendo a usar ervas, a usar a magia como forma de defesa. Infelizmente, essa ideia que vem sendo passada de geração a geração, esse preconceito de que todas as pombagiras eram prostitutas, eram mulheres de baixo nível, digamos assim, que muitas pessoas acreditam nisso e tomam isso como uma roupagem fluídica da sua pombagira. Então, se eu tenho uma pombagira, eu tenho que me comportar como uma mulher de cabaré ou como uma mulher promíscua, né? E eu acho que passou da hora de se falar a respeito disso, certo? Que as pessoas tenham esse entendimento, que esses espíritos, quando verdadeiros, eles não são assim. E muitas pessoas aproveitam, né, essa má fama da pombagira para, quando incorporadas, agirem de forma promíscua, de forma escandalosa. Mas quem conhece, quem tem pombagira de verdade, sabe muito bem que isso não é uma verdade e que esses espíritos, eles vêm para nos ajudar, para nos ensinar muita coisa, de que esses espíritos não precisam disso. Muitas vezes, se você vê uma mulher se comportando de forma promíscua dentro de um terreiro, você pode ter uma certeza, muitas vezes ela é assim, que está usando a imagem da entidade para deixar aflorar parte do médium mesmo. Assim como se diz que o homem que recebe pombagira vai ser homossexual, é homossexual. E eu conheço muito homem que recebe pombagira e nem por isso é homossexual. Infelizmente, muita gente usa esse preconceito estabelecido de que pombagira era prostituta, de que era uma mulher promíscua, e acha que o comportamento dela dentro do terreiro deve ser assim. Infelizmente, muitas pessoas usam isso para simplesmente se deixar aflorar o que já tem dentro dela mesma, dentro do médium mesmo. Aquilo que ele não tem coragem de expor, mas quando incorporado, pseudo-incorporado com a pombagira, se deixa expor isso. Isso acontece com algumas médiums que acabam tendo um comportamento promíscuo dentro do terreiro, que pessoalmente eu acho que não é o lugar, né, para isso, não julgando ninguém, mas eu acho que não é. E isso acontece também com alguns homens que, quando, a partir do momento que passam a receber uma pombagira, eles deixam aí expor a sua sexualidade, né, que de forma nenhuma deveria ser associado à entidade, e sim algo que vem já dentro da pessoa. Certo, pessoal? Vamos mudar a nossa visão, porque, na verdade, eles são espíritos de luz, são espíritos que vêm nos ajudar, são espíritos que vêm em nosso socorro. Então, independente da personalidade e da sexualidade de cada um, religião é religião. O que o médium faz da porta para fora do terreiro não tem ligação nenhuma com a religião. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se gostaram,
Deixem um like para mim, se inscrevam no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima. Beijo para vocês.